Meu amigo, trigonometria. Estamos de volta. Só que agora nós vamos transformar, olha aqui, deixei bem aqui, ó. Transformação de radiando em graus. Transformação de radiando em graus. O que ele vai? Para transformar um determinado ângulo de radiando em graus, basta dividir o ângulo por π e depois multiplicar por 180. Em outras palavras, nós já vimos há pouco tempo, na aula anterior, lembre, de graus para radiando, então vamos mostrar só isso aqui, só para ficar uma coisa bem belezinha. Ó, graus, foi para radiando. Agora, de radiando, nós vamos para graus. Então, o que diz a regra? Nesse caso, você multiplica. Ó, nesse caso, nós vamos multiplicar de grau para radiando por π sobre 180. E nesse caso aqui, nós vamos multiplicar por 180 sobre π. Transformando de graus em radiando. Então, o que eu fiz aqui? π sobre 12 radiando, eu multiplico por 180 sobre π, simplifiquei, dá 15 graus. Mas, professor, deixa eu só refazer aqui. O senhor acha que isso aqui não é muito complicado? Meu amigo. Eu só faço isso, na realidade, eu só faço isso quando eu não tenho o π presente. Se você tiver, o π, só para a gente reforçar aqui, se você tiver o π como presente, deixa eu colocar como exemplo. Primeiro, se eu quero 3π, tá certo? 3π sobre 2, como é que eu transformo isso em graus? A regra diz, você pega 3π sobre 2 e multiplica por 180 sobre π. Aí o que nós vamos fazer? Cancelar o π, beleza. Simplificar 180 por 2, dá 90. Resposta, 270 graus. Nós não aconselhamos fazer isso quando tem o π. O que nós aconselhamos? Se você tiver, tá certo? 4π sobre 3, o que nós aconselhamos? Você simplesmente, então eu vou ter 4π sobre 3. Nós aconselhamos você tirar o π e colocar 180 graus. Pronto, só isso. Para evitar tudo isso aqui, simplesmente, quando tiver a presença do π, aí o que você faz? Você tira o π e bota 180. E aí, simplifica. 180 dividido por 3 dá 60. Então, isso aqui vai nos dar 240 graus. Certo? Dá 240 graus.
Então vamos falar agora no que nós chamamos de ciclo trigonométrico. É nele que nós vamos trabalhar. Já vimos no triângulo retângulo. Agora nós vamos trabalhar no ciclo trigonométrico. Primeiro, ele só recebe esse nome se acontecer isso. Se o raio for igual a 1. Só será chamado ciclo trigonométrico se o raio for igual a 1. Nós destacamos alguns pontos aqui que é mais importante para você imaginar. Ó, esse ponto aqui, que é a origem de todos os arcos, a gente chama de A, e foi convencionado que quando nós andamos no sentido anti-horário, nós vamos considerar arcos positivos. Quando eu andar no sentido horário, nós vamos considerar arcos negativos. Então, se eu for nesse sentido, aqui é mais 30 graus. Se eu for nesse sentido, aqui será menos 30 graus. Se eu for nesse sentido, é 60 graus. Se eu for nesse sentido, é menos 60 graus. E assim vai. No sentido normal, isso aqui é o nosso 90 graus. Aqui nós temos os 180 graus, certo? E aqui nós temos os 270 graus. Ou, em radiano, quem trabalha demais, isso aqui é 0 grau, isso aqui é π sobre 2, que é 90 graus, isso aqui é o π, isso aqui é o 3π sobre 2, e aqui nós temos o 2π quando eu completo a volta. Lembre, ciclo trigonométrico implica que o raio é igual a unidade. No ciclo trigonométrico foi convencionado, é um par ordenado. Então, você tem aqui um par ordenado. O x é o eixo dos cossenos, o y é o eixo do seno, para a gente não se atrapalhar. Então, se nós temos aqui a origem de todos os arcos, então aqui nós temos 90 graus, nós temos aqui 180, 270, completa uma volta. Está aqui, ó, o eixo x, ele foi convencionado como o eixo do cosseno, o eixo y como o eixo do seno, o eixo das tangentes é uma reta paralela a y passando pela origem, o eixo da cotangente é uma reta paralela a x passando por 90 graus, tangente ao círculo. Então, nós temos aí 4 eixos importantes. O eixo do cosseno, o eixo do x, o eixo do seno, que é o eixo dos y, o eixo das tangentes, que é o eixo, uma reta, ó, um eixo paralela ao eixo dos y, e a cotangente, uma reta paralela ao eixo do x. Aqui nós temos, né, lembrando, nós temos aqui o primeiro quadrante. Nós temos aqui o primeiro quadrante. Isso aqui é definido como o segundo quadrante, o terceiro quadrante, e aqui está definido como o quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza. Não me interessa nos quadrantes, não interessa se você vai no sentido anti-horário ou horário. Se eu estou nesse sentido e para aqui, eu estou no segundo quadrante. Se eu estou aqui, venho por aqui para aqui, eu estou no segundo quadrante. Tá certo? A diferença é que o arco é positivo, a gente diz sentido positivo e sentido negativo. Então, vamos reforçar isso que nós acabamos de ver. Razões trigonométricas no círculo trigonométrico. Agora é no círculo. Se você tem, lembre, raio igual a 1. Quando você fala em ciclo trigonométrico, lembre, o nosso raio
é igual a 1. Se eu tenho um ângulo X, partindo da origem, eu tenho um arco X, certo? Diz ângulo X, que é o ângulo central. Quem é o seno dele? É só projetar ele no eixo do X, que é no eixo dos Y, que é o eixo dos senos. Então, esse segmento aqui é o seno de X. Partindo da origem, percorrendo X. Então, eu tenho. Quando eu projeto ele em cima do eixo do X, o eixo horizontal, eu tenho o cosseno desse ângulo. Nós temos aqui, partindo da origem, pronto, um arco X. O ângulo central X. Você prolonga esse segmento, esse valorzinho aqui, no eixo das tangentes, é definido como a tangente de X. A mesma coisa, se você sai da origem, percorre um ângulo X, prolongando esse segmento aqui, ele é definido como a cotangente de X. Então, no ciclo trigonométrico, nós temos aí o seno, o cosseno, a tangente e a cotangente. Agora, nós temos mais uma, secante e a cossecante. Primeiro, vamos verificar quem é secante. Vamos definir quem é a secante de um ângulo. É o inverso do cosseno. Cossecante de X é o inverso do seno. Professor, na hora de uma prova eu tenho muita dúvida nisso, então deixa eu dar uma dica. Secante e cossecante é o inverso de alguém. E vou estender um pouquinho aqui também para cotangente de X. Porque nós vimos que é o inverso da tangente de X. Então, lembre, secante, cossecante e cotangente é o inverso de alguém, porque eu tenho seno, cosseno e tangente, as três funções básicas. Secante, cossecante, cotangente é o inverso de alguém. Então, vamos nos apegar a quem? Segunda letra. Terceira letra é C, então, o inverso do cosseno. Terceira letra, S, então, o inverso do seno. Terceira letra é T, então, o inverso da tangente, Secante, terceira letra é C, então, o inverso do cosseno. Terceira letra da cossecante é S, então, o inverso do seno. Terceira letra da cotangente é T, então, o inverso da tangente. Mas como é que se define no eixo? Então, é o seguinte, nós temos, partindo da origem, nós temos o arco, então, um ângulo X. Aí, nós traçamos uma reta, tangente nesse ponto. Nós traçamos uma reta tangente nesse ponto. Essa reta é tangente. Certo? Essa reta, se você observar, ela corta os eixos X e Y. Pronto. O eixo do cosseno, no eixo do cosseno, então ela está definida, isso é a secante. Secante, não falamos o inverso do cosseno? Secante é o inverso do cosseno. Então, no eixo do cosseno, tem esse segmento que vai da origem até onde essa reta tangente cortou o eixo do cosseno. O mesmo raciocínio, senhores, para a cossecante.
Então, a cossecante, quando eu tangencio no ângulo X, observem que ela corta o eixo do seno nesse ponto. Então, esse segmento, partindo da origem do sistema XY, eu tenho esse segmento. Então, ó, intervalo de existência. O seno vai de menos 1 a 1, que é a volta. O cosseno de menos 1 a 1. A tangente de menos infinito a mais infinito. A cotangente de menos infinito a mais infinito. A secante, ó, a secante ela vai de menos infinito, ó, ela é maior, tá certo? Menos infinito menor ou igual a secante. E a cossecante de menos infinito. A secante e a cossecante. Pronto, essas são as definições. Ok, então você nota isso aqui. Um detalhe, deixa eu só dar um reforço para entender melhor como é que eu faço isso. É porque, professor, nós temos, então deixa eu mostrar aqui. Então eu tenho isso aqui, então vamos ver aqui. Vamos imaginar que eu tenho o ângulo, o meu ângulo está aqui. Ó, o meu ângulo X está aqui. Então vamos com calma. Com calma. Se eu projeto ele em cima do eixo horizontal, esse segmento é o cosseno de x. Se eu projeto ele, o ponto P, no eixo vertical, a gente chama isso dos y, isso aqui a gente define como seno de x. E a tangente, Pacífico? Calma, aí foi só seno e cosseno. Só definimos aí seno e cosseno. Então vamos ver aqui como é que eu consigo localizar a tangente e a cotangente. Lembre, o eixo da tangente é esse aqui. Isso aqui é o eixo das tangentes. E esse é o eixo da cotangente. O ângulo que nós estamos falando é esse ângulo aqui. Eu chamei ele de x. Ora, como é que eu consigo localizar no gráfico? Ó, eu prolongo, já que se eu prolongar, ó, se eu prolongar para lá, eu encontrei esse eixo. Então, esse segmentozinho aqui, ó, é a cotangente de x. Para lá, ó. Mas se eu prolongar para cá, meus amigos, ó, se eu prolongar para cá, aqui é onde eu tenho esse segmentozinho aqui, é a tangente de x. Então, lembre, no eixo do x é o eixo dos cossenos, eixo dos y é o eixo do seno, eixo da tangente e eixo da cotangente, só nos eixos. Agora, e no círculo? Vamos ver aqui. Então vamos ver aqui. Não deu certo, mas não vai dar. Pronto. Se o ângulo Pacífico, agora eu digo, ó, Pacífico, se o ângulo que nós temos foi isso aqui, o ângulo X.
quem é secante e cossecante. Então, como é que é a regrazinha? Passo uma reta, ó, passo uma reta, tangente ao ponto. Então, passo uma reta, tangente ao ponto. Então, vamos repetir. Essa reta, no extremo do ponto, essa reta, ela vai cortar o eixo do x e o eixo dos y. Então, agora vamos lá. Esse segmento, senhores, ó, esse segmento, esse aqui é o eixo do seno e esse aqui é o eixo dos cossenos. O eixo do seno, o eixo dos cossenos. E temos esse outro segmento aqui, ó. Se está em cima de cosseno, é o inverso dele. Então, é secante. Secante de x, que é o inverso, ó. É o inverso do cosseno. Cosseno de x. Se está em cima do seno, é o inverso dele. Então, cossecante de x, que é 1 sobre seno de x. Pronto. Isso está definido no sistema. Agora, nós vamos falar sobre sinal. Variação do sinal do seno e da cossecante. Primeiro quadrante são positivos, ó, do seno e da cossecante são positivos primeiro quadrante, segundo, negativo, terceiro e quarto. Cosseno e secante, elas são positivas primeiro e quarto, negativo, segundo e terceiro. Tangente e cotangente, ela é positiva primeiro e terceiro, negativo, segundo e quarto. Uma regrazinha aprendida pelos colegas. Palavra mágica. Tá. Pronto. Palavrazinha mágica. Certo? Setar. Para facilitar. Pronto. Então, nós temos aqui três círculos. Dizem que o número da sorte é 13, mas os vizinhos também são o número da sorte. Então, eu tenho 12, 13 e 14. Está dizendo, ó, está dizendo que o seno, ele é positivo primeiro e segundo. Ó, positivo primeiro e segundo. A tangente, ela é positiva primeiro e terceiro. Primeiro e terceiro quadrante. O cosseno, ele é positivo primeiro e quarto quadrante. Então, vamos de novo. Setáculo. Certo? Seno, ó, o número da sorte é 13. Aí os vizinhos também são da sorte. 12 e 13. Então, 12, 13 e 14. Seno, ele é positivo primeiro e segundo. Tangente, ele é positivo primeiro e terceiro. Cosseno, positivo primeiro e quarto. Lógico, nos outros quadrantes, certo? Eles são negativos. Então, o importante era saber onde eles eram positivos. Nos outros quadrantes, eles são negativos. Então, vamos para a próxima. Redução, meus amigos, ao primeiro quadrante. O que é isso? Redução ao primeiro quadrante. É porque muitas vezes, na realidade nós conhecemos seno, cosseno, tangente no primeiro quadrante, que é o básico, 30, 45,
60 graus, ou algumas combinações. Então, redução ao primeiro quadrante é trazer um ângulo que está em outro quadrante para o primeiro, para que a gente possa calcular. Então, seno de x é igual a seno de π menos x, que é igual a menos seno de π mais x, que é igual a menos seno. Ora, π, x, estamos aqui, ó. π menos x, estamos no segundo quadrante. Então, o seno nesse quadrante é menos o seno de x. Tá certo? Menos o seno de x. Então, que é menos, ó, menos seno de 2π menos x. Então, todos eles, tá certo? Estão com o mesmo resultado. Se você observar, aqui, ó, todos eles, ó, tá aqui, ou ele é positivo, ou ele é negativo. Então, ó, esse seno de x é igual a seno, ó, seno de x é igual a seno de π menos x, que é isso aqui. Que é igual, em modo, ó, seno de π mais x, ele dá negativo. Com o menos fica o quê? Positivo. Então, isso aqui só está dizendo que eles têm valores módulo, mesmo módulo. Certo? Então, essas relações são relações simples. Simples, sem dificuldade nenhuma. Certo? Redução ao primeiro quadrante. Essa tabela trigonométrica é uma tabelazinha bem simplesinha que se usa demais, certo? Essa tabelazinha trigonométrica, tabelazinha que se usa demais. E para se construir, é uma coisa bem simples, tá certo? Ó, 30, 45, 60. 1, 2, 3, né? Aí depois 1, 2, 3, joga raiz, né? Joga raiz em todo mundo, depois divide por 2. E a definição da tangente é a relação entre seno sobre cosseno. Então, esse dividido por esse dá raiz de 3 sobre 3, esse por esse dá 1, e esse por esse dá raiz de 3. Então, nós temos aqui, que nós chamamos de primeira determinação positiva. O que é essa história de primeira determinação positiva? Muitas vezes, meus amigos, nós temos um ângulo maior do que uma volta. 360 graus é uma volta. Maiores. Aí como é que eu faço para saber o que é que sobra? Eu dou um número de voltas inteira, ver o que é que sobra. Isso é chamado de primeira determinação positiva. Como é que eu calculo a primeira determinação positiva de 540? Então, eu vou pegar 540 e dividir por 360. 360. Então, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 0 é 0 para 0, nada. 1 vezes 6 é 6 para 14, 8. Né? E o que que nós temos mais? Tá certo? 1 vezes 3 é 3 e 1, 4 para 5, 1. Então, isso aqui está dizendo que o nosso amigo deu uma volta no círculo trigonométrico, ele saiu do A, ele deu uma volta, que ele andou 360 graus, tá aqui, andou uma volta, e andou mais um pouquinho, 180. Então, ele fez isso. 540 foi 1 vezes 360, mais, tá certo? 1 vezes 360, mais quem? 180. Isso aqui é que nós chamamos primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva. Tá certo? Voltando daqui a pouco.
para dar uma continuidade a essa teoria.